Bom, gente, Divertidamente 2 finalmente estreou. Eu juro pra vocês, eu assisti 3 vezes o filme e foi assim, as Uau! 3 vezes que cada vez que eu assisto eu encontro mais camadas do filme, né? E aí minha cabeça dá uma pirada, meus divertidamentos também ficam uma loucura. Então eu queria primeiro saber da Gabi e do Fernando como foi pra vocês entrarem agora, porque vocês são novas emoções. Então, qual foi a expectativa? Como que foi esse convite? Bom, pra mim tá sendo um momento muito maravilhoso, né? Foi um presente. Eu sonhei em fazer parte do Divertidamente antes de sonhar com a possibilidade de fazer parte, né? Quando saiu o primeiro teaser, eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu queria muito fazer parte desse projeto. E aí o Rô pensou em mim e quando eu cheguei no estúdio e vi que era o teste pro filme, eu pirei. O Rô viu, eu pirei. É um projeto assim que eu tô cuidando com muito carinho, que é muito especial pra mim. É um momento muito importante pra minha carreira também. Então tá sendo um momento muito maravilhoso. Eu tô muito feliz por ser a invejosinha. Bom, no meu caso, foi meio de supetão, né? Porque quando eu cheguei, o Rodrigo, ele tem mania de fazer isso. Ele fala, você vai fazer o guarda ali, não sei o que lá, você vai... Agora você vai fazer a emoção. Aí eu, oi, o quê? Você vai fazer a vergonha. E eu... E é uma coisa que eu não tenho. Mas foi muito divertido e é um personagem muito carismático. Todos são muito carismáticos, né? Eu acho que isso é importante também, porque faz a gente abraçar até os sentimentos que a gente não gosta tanto, que no caso, tipo, inveja, ansiedade, vergonha, tédio, né? Você passa a admirar esses sentimentos. E eu, quando vi o filme pronto, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado. Eu acho que o trabalho tá lindo e tem sido lindo também, né? Tá presente. Eu eu juro que eu não fazia ideia, apesar de já ter visto o primeiro. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão conturbado emocionalmente que eu acho que a gente estava precisando disso. E eu acho que as pessoas elas estão passando isso pra gente nas redes sociais, esse carinho e tá sendo bem importante. E eu não sabia que eu estava precisando disso. Então, É obrigado a todo mundo verdade. e obrigado ao Rodrigo por dar essa oportunidade pra gente, né? É verdade. Oba, Eu imagino. você tá voltando depois de, vamos lá, quase 10 anos, né? Em É, Divertidamente. sim. Você já trabalhava com os Star Talents no primeiro filme. O segundo, você conseguiu dividir isso com mais dois Star Talents, mais duas Star Talents e mais Gabi e Fernando. Como que é pra você? Eu imagino que o desafio de dirigir Star Talents seja um pouco diferente, então eu queria que você me contasse um pouco desse processo de trabalhar com dubladores já profissionais e atores Star Talents para dublagem. Sim, na realidade, no primeiro Divertidamente, a gente não teve só as cinco emoções, a gente também teve um outro Star Talent, que era o piloto carioca. Ele tinha um diálogo apenas, que foi feito pelo Sidney Magal, e aí que agora não aparecia. Então, na época já eram seis, agora a gente acrescentou, de Star Talents, né? A gente acrescentou mais três. Para mim, são duas coisas muito diferentes. Sim. Trabalhar com os Star Talents é outra modalidade de dublagem, porque eles, no geral, assim, as pessoas que são escolhidas, os artistas que são escolhidos, eles têm um potencial muito grande, artístico, para entregar. Eles apenas não têm a técnica da dublagem. Então, você precisa criar mecanismos de conseguir a entrega que você precisa de emoção, de interpretação, e fazer com que eles, de pedacinho em pedacinho, consigam sincronizar aquilo. Porque no fim das contas a gente já tem a métrica pronta, né? A gente precisa fazer uma xerox de tamanho, tirando a melodia do original, você precisa meio que fazer uma xerox daquilo que já foi feito, né? Você precisa imprimir a sua emoção, mas em cima de uma emoção que já existe. A ideia não é que você exagere mais ou que você deixe menor do que é a interpretação do original, para você não fugir muito da obra, né? Eu acho que esse é o Uhum. maior respeito que a gente pode ter. Sim, tem a pitadinha brasileira, sim tem, mas geralmente é com respeito muito grande. Então, fazê-los entender e pegar isso pedaço por pedaço, para quem não tem essa técnica, é sempre desafiador. E cada um tem um jeito diferente, porque as pessoas são diferentes e os artistas também. Então, alguns têm uma facilidade em determinada coisa e não tem em outra, a velocidade da fala, entender o posicionamento das pausas e tudo mais. Então, sempre é desafiador. Mas junto com isso também, para mim, sempre é muito especial, porque cada um traz um aprendizado diferente. E essa coisa de eu ter que criar uma ferramenta para cada um, para conseguir o resultado que eu quero, é muito satisfatório
satisfatório. Quando eu vejo pronto e que todo mundo está curtindo tanto e está imerso ali, eu falo, caramba, a gente conseguiu. Todas aquelas ferramentas, aquelas ideias que eu tive, às vezes naquele momento, porque são situações particulares que acontecem cena por cena. Uma ideia, um estalo que eu tive naquele momento para ajudá-los a entregar o que eu precisava, funcionou. E são muitas ideias e muitas particularidades que acontecem durante as gravações. Toró de E aí isso é ideias. muito satisfatório, muito. Legal. Gabi, sua personagem, ela é quase uma dupla da ansiedade, né? Sim. Então, eu vejo elas muito próximas e ao mesmo tempo que a gente fala, essas novas emoções são ruins, não são, mas eu vejo ali com uma ambiguidade, né? Tem uma dualidade. A inveja, tem um pouquinho da inveja, mas ela tem admiração, né? O olhão dela, a cabeça toda ali pra frente. Transmitir isso sem parecer uma vilãzinha e ao mesmo tempo, estou admirando a Val, acho lindo o cabelo da Val. Como que é isso pra você? Isso foi Rodrigo, né? A Ah, gente eu não, conversou. foi você. A gente conversou bastante no estúdio, porque existia uma questão de uma voz um pouco mais infantilizada, talvez. E aí eu falei pro Rô, eu nunca vou esquecer dessa pergunta. Eu falei, mas Rô, a gente deixa ela mais menininha, assim, só quando ela tem inveja, quando ela quer, porque o lance da inveja, e eu acho que tem tudo a ver com o fato dela ser pequenininha, é que a gente se diminui quando a gente quer alguma coisa que o outro tem, porque a gente acha que o outro é melhor, porque a gente acha que o do outro é mais legal e tudo mais. Mas eu tava tão ansiosa no dia de gravar o filme que se eu te disser que eu lembro exatamente tudo o que eu quis transmitir, eu tô mentindo. Porque eu tava tão preocupada em fazer um trabalho de sincronismo perfeito, de interpretação perfeita. Eu quis tanto juntar tudo que eu acho que eu dei até uma travada. O Rô pode até falar melhor disso. Mas eu, ao mesmo tempo, eu queria sempre tentar entender se eu tinha que ser mais fofa naquele momento ou mais maldosinha, mais vilãzinha, né? Porque é um lugar muito delicado pra não cair assim numa vilania, porque não é isso. Eu acho que na verdade eles conseguiram transmitir de um jeito muito maravilhoso como a ansiedade e a inveja caminham juntas. Porque às vezes você fica ansioso numa situação e aí você se compara com um outro e uma coisa anda com a outra mesmo. Então eu acho que foi tudo muito bem alinhado assim, mas pra mim foi um desafio grande, mas eu amei o resultado. Eu também. Uma parte que a Gabi, ela foi escolhida para fazer o teste porque nós trabalhamos numa série, numa outra série no passado, e que ela tinha não era a voz dela natural, ela fazia um tipo de uma voz que era bem texturizada, era negócio meio assim, e que era difícil de fazer, inclusive, porque era cansativo para a voz, e ela dizia muito. Essa série anterior não teve nenhum teste, né? A gente escolheu a Gabi mesmo. Nossa, eu não sei por que que você me viu aqui. Eu falei, eu achei que você ia conseguir, né, fazer como original e tal. E óbvio, conseguiu. E quando eu ouvi o original da Atriz da Inveja, a coisa mais marcante que ela tem, eu acho, na voz, é essa textura. Falei, poxa, acho que a Gabi, já com a experiência lá, acho que ela vai fazer bem. E deu certo. Deu muito Maravilhoso. certo. Ô, Fernando, o seu personagem ele fala pouco, propositalmente. A vergonha, ela é. Eu sinto que a vergonha ela é o primeiro passo pro arrependimento. Então, essa é a sensação que dá de assistir o filme, né? Eu fiquei esperando, eu assisti a primeira vez, né? Teve ali a última fala do Vergonha. Na segunda vez, eu fiquei assim, gente, coitado do Fernando, né? Nossa, ele tá doido pra querer falar e eu já me vi assim, esperando a tua voz. E Aham, pra você, você diz que não tem nada da vergonha, né? aham. Mas ela é tão importante no filme. Como Sim. foi transmitir isso nessas poucas falas que você teve? Sim, então, o que é interessante é que eu não lembrava de ter gravado tão poucas falas, porque ela é tão presente e a gente gravou todas as reações, né? E cada reação, o bom de fazer um filme Pixar é que a animação é tão perfeita que a gente sabe o que quer dizer cada reação ali. Quando a Gabi fala da inveja, né? De que, tipo, ela teve ansiedade, ela não lembra exatamente. Eu acho que tanto o Rodrigo, com o papel de diretor, conduz muito bem, quanto o filme, ele
conduz a gente a fazer aquilo que é necessário para a cena ficar legal. Então, todas as reações que eu fiz, eu trazia muito sentimento para cada reação. Cada reação, ela diz muita coisa, né? E é mais difícil, às vezes, você falar através de uma reação do que uma fala, porque você tem que transmitir mais coisas. E a reação americana, ela é diferente da brasileira, né? Uhum. Eu tenho que transmitir a mesma coisa com o lance da Xerox que o Rodrigo falou, só que como a gente reagiria. E aí, no final, quando eu fui assistir, eu mesmo fiquei assim, eu falei, ué, cadê minhas falas? Porque a gente gravou bastante, né? Aí, quando finalmente a vergonha fala, ué, e a gente deu, tipo, o nosso melhor ali pra fazer as poucas falas que ele tinha. É tanto que o resultado tá aí, né? Não dá a impressão que a vergonha não fala tanto, porque todo mundo vem me dar parabéns, fala, nossa, parabéns pelo seu trabalho. E é um personagem muito presente, muito grande, muito importante na trama toda. E é isso, assim, eu acho que o desafio, a coisa que a gente conseguiu alcançar, o objetivo, né? O desafio e o objetivo era justamente esse, era tentar fazer o máximo com o mínimo que a gente tinha ali. E acho que tá dando certo. Deu super certo. O Rodrigo, você falou da Xerox. Como que você conseguiu equilibrar essa, entre aspas, fidelidade original com a necessidade de adaptação cultural na dublagem? Eu acho que isso é natural de todos os projetos mais elaborados que a gente faz. A gente sempre traz isso, né? Muito mais, eu acho que na forma de adaptação do roteiro. Eu acho que isso diz muito a respeito da cultura e da localização para o nosso idioma e para a versão brasileira. Então, sempre que é possível, até às vezes onde não tem, a gente tem essa abertura, a gente consegue incluir uma coisinha brasileira. Por exemplo, a gente fala na montanha, na hora que aparecem a montanha feita de várias memórias, o medo, se eu não me engano, o medo diz: ah, o que é isso? É o Pico da Neblina, formado de memória e tal? Esse tipo de coisa. Eu acho que a interpretação, automaticamente, a gente vai conduzir para ser a interpretação com a melodia em português, que é a coisa mais difícil da dublagem, porque muita gente acha que só repetir em cima, mesmo atores que são iniciantes, por exemplo, às vezes eles têm a técnica já, só que ele se deixa levar muito pela melodia que está no ouvido do original. Exemplo, E Rodrigo. aí isso faz, por exemplo, você imagina essas brincadeiras que fazem com a dublagem, e aí, porque tudo termina meio para cima, Uhum. e isso não é por acaso, é porque a melodia do inglês geralmente termina para cima. Então o cara fala assim, e aí, Fernando? Não é assim que a gente fala. Então esse é um Uhum. trabalho diário de todos os projetos em que a gente dubla. Olha, vamos descolar ali do original. E quando a gente trabalha num projeto maior, a gente consegue juntar isso, obviamente tendo mais tempo também, né? A gente tem essa liberdade de trabalhar no roteiro também. E aí você tem a união das duas coisas e grandes resultados. Particularmente, eu gosto muito das adaptações, né? Tipo, são tantas emoções, bicho, Maravilhosas, abestado, as maravilhosas. famosas Levanta a frases. poeira da volta Eu por senti, cima. eu É, a senti que ponte que pouca gente partiu. tinha pego essa. Eu senti que pouca gente tinha pego essa. Do tantas Você falou emoções? bem, né? Muitas emoções, bicho. É verdade. E tem uma coisa interessante. Aliás, antes disso, eu preciso dizer que muitas das coisas que estão ali, muita gente tem me parabenizado e eu agradeço muito, mas realmente esse é um dos filmes em que eu posso dizer isso categoricamente. Eu não sou o único responsável por essa condução. Quem estava cuidando disso por parte da Disney, que sempre acompanha e que tem muito cuidado, nesse filme, por acaso, foi a Vânia Mendes. E muitas das coisas que tem ali, de adaptações, foram sugestões dela. Que legal. Então, pois foi um conjunto. E o nome dela até aparece como gerente criativa, mas todo mundo acha que as ideias todas saíram do diretor da dublagem. Não, nem todas saíram. A gente passa por processos e processos do roteiro e analisa e checa, revisa e tal. Então, várias inclusões tiveram aí o dedo da Vânia e eu agradeço muito por isso. E eu disse isso já para ela também. Uma coisa que eu não sei se todo mundo pegou e que é muito interessante. Mas aqui é um spoiler, né? É um spoiler Não tem forte. problema, todo Mas mundo já enfim, assistiu, com certeza. no momento em que eles estão, as emoções primárias, né? Eu chamo de emoções primárias, assim, que elas estão presas no fundo da mente, que encontram os personagens do fundo da mente, que ela encontra um determinado personagem da
pré-escola, aquele personagem ele foi dublado pelo Niso Neto. E a gente escolheu o Niso Neto, e aí, de repente, a gente teve uma oportunidade que surgiu, de repente, assim, alguém disse para ele, os personagens que estão ali na cena dizem para ele, silêncio! E aí pintou a ideia no estúdio de a gente fazer uma homenagem a um dos personagens do Chico Anísio, que é pai do Niso Neto. E aí a gente disse para ele, falou assim, olha, a gente gostaria, de repente, de fazer um calada! E ele falou, pô, eu vou muito obrigado, assim, eu fico emocionado e tal, não sei. Mas aí é a coisa de você conseguir adaptar dentro do que você pode fazer, né? A gente não tinha um tempo de fala para conseguir fazer como o personagem do Chico. Então a gente teve que dar uma adaptada, ficou um pouco mais acelerado, pouca gente pega a referência, mas aquilo tá lá por um motivo e era uma homenagem e que uma homenagem que estava sendo feita para o filho da pessoa, sabe? E o Que Chico faz lindo! o Sr. Frederiksen no Up, No Up, né? No Up. e um Cara, trabalho muito Exato, legal. maravilhoso também. É por isso que eu exato. gosto de entrevistar diretor de dublagem, porque ele pega tudo do começo ao fim. Geralmente dão pra gente, né, todos os atores, elenco e tal, mas eu gosto porque eu acho que tem muito bastidor que a gente não sabe, ou até mesmo vocês gravam separadamente, né? Mas eu queria então saber de cada um de vocês a parte favorita do filme e a parte mais legal, no caso dos dubladores, né, do seu personagem. Cara, eu gosto tanto da inveja, eu gosto tanto de todos os momentos dela. E uma coisa que eu assisti o filme 4 vezes já. Uma coisa que eu gosto muito da inveja, apesar de gostar de todos os momentos que ela tá falando, são também os momentos que ela tá quieta, mas eu fico olhando as expressões dela. Então ela tem umas expressões muito engraçadas, ela faz uns bicos assim. A cena que ela mostra a língua pra tédio, eu gosto muito. Mas um momento que eu gosto muito da inveja é a cena que ela tá em cima da ansiedade, ela tá tipo. Aquela cena pra mim é maravilhosa e nem é uma fala, assim. Mas acho que o que mais me marcou, que é como todo mundo vem falar comigo, é o olha o seu cabelo. Acho que Uhum. essa é a mais marcante. Cena do teste, inclusive, né? Cenas do Cena teste. do teste. Acho que Olha. por isso que marcou tanto também. A cena que mais marcou, do filme, eu vou falar dos dois. Eu acho que do filme, pra mim, um momento, assim, vários momentos que a voz da Riley dizia que era uma boa pessoa. Aliás, o trabalho da Isa tá Uhum. brilhante nesse filme também, a Isa Guarnieri que faz a Riley. Mas aquelas gravações como é que chama aquilo, gente? Aquela arvorezinha dela É do senso de si, né? do senso de si, Exato, obrigado. aquelas gravações eu achei elas muito bem feitas, porque toda vez que tocava era uma coisa tão real que já emocionava, assim, não era uma gravação qualquer, era uma coisa muito real, achei aquilo muito bem Guarda feito. são as convicções dela, né? As convicções dela eu acho que foram muito bem, convenceram muito a gente, né? E eu acho que quando ela tem aquela crise de ansiedade, aquilo ali é muito lindo, é a catarse do filme, mas eu acho que é um momento que todo mundo já teve Sim. e eu acho que é um momento muito lindo do filme. E da vergonha, gente, eu acho um personagem lindo, as cenas que ele mostra o cofrinho, né? Que ele vai fazer alguma coisa e se esconde, mas aí aparece, a verdade aparece. Eu acho que aquelas cenas são hilárias e vem num momento muito perfeito, assim, né? Que a gente quase sentiria a pena da vergonha se não aparecesse o cofrinho. Eu quero dar uma pincelada a respeito disso também, mas tudo está dentro da resposta. A minha cena favorita é, de fato, a cena, eu acho que é a cena principal ali do filme, no final, o ataque de ansiedade, o lance da respiração ofegante, aquilo tem a ver também com alguma crise de pânico, né? Para quem já teve ou para quem já presenciou alguém que tem essa crise de ansiedade assim muito forte que você não consegue raciocinar, é desesperador, aquilo ali é muito real e é uma coisa que assim é difícil de você transmitir para alguém que nunca presenciou, que nunca passou. E eu acho que eles fazem de um jeito maravilhoso e até o momento em que a alegria é emocionante até agora. Eu também tô quase chorando. Sabe? A alegria diz para ela, eu não vou me lembrar exatamente a fala, mas você não vai tomar conta da Riley. Não é você que decide quem ela é, né? Porque não é você A que alegria manda, decide. né? Isso é lindo. Você, você vai existir e depois a gente vai conseguir conviver, né, e tal, mas não é você quem domina aqui.
Então, essa para mim é a cena principal, assim, e que fica a transmissão da emoção ali, para mim, eu acho que é na medida. Não tem a mais, não tem a menos, foi perfeito. Eu acho lindas as cenas das convicções, que são feitas com, às vezes, a voz da infância, e aí, para mim, tem ainda um sentimento especial. Em alguns momentos, quando eles tocam nas cordas das convicções, existe uma voz duplicada ali, que é a voz da Riley dizendo, e ela criança. E a voz da Riley criança foi feita por uma das minhas filhas, junto com a Riley. E, puxa, isso também é muito especial. E aí vocês podiam falar dos seus personagens, mas eu queria justamente falar disso. Para mim, eu amo as emoções, todas elas. A Riley é um espetáculo. E assim que eu assisti o filme pronto, a gente trabalha muito tecnicamente, assim, é de uma maneira muito detalhada. Então, você tem as emoções, você faz de maneira verdadeira e profunda e tal. E eu sei que aquilo está ficando legal e está atingindo o resultado que a gente precisa. Mas é tudo muito isolado. E aí, quando eu assisti finalizado, que foi pela primeira vez, assim, faz pouco tempo, cara, a Riley, assim, foi muito impactante para mim. Eu sei Uhum. que a Isabela é genial e tal, mas eu mandei uma mensagem de 1 minuto para ela, dizendo obrigado, porque, assim, eu não sei se eu conseguiria fazer desse jeito, eu não sei quem conseguiria fazer, porque o que ela fez, assim, é um negócio muito fora do comum. É um absurdo, assim, ela é muito artista, ela estava muito determinada, muito envolvida e tudo, e aí eu agradeci ela bastante por ela ter tido essa disponibilidade e tal, e ela é maravilhosa, obviamente também ficou emocionado, enfim, mas são as minhas duas partes preferidas. A cena da crise de ansiedade, para quem já teve uma crise dessas, né? Me pega muito quando ela tá voltando e ela começa a perceber o que tá em volta. E aí ela põe a mão ali no banco e sente o banco. E eles conseguiram trazer aquilo de um jeito tão real, porque de fato é assim, para quem já passou por isso, de fato é assim, mas com uma delicadeza e uma emoção. E a Isa, cada respirada que ela dá, você sentia aqui, assim, você fica assim assistindo a cena. E o que eu ia falar da Isa, que é a Isa é maravilhosa, né? Acho que a gente é até um pouco suspeito pra falar, porque a gente viu a Isa crescer também. Ih, não entrega a E- idade, eu não vi, não. Aquele- Mas a Isa é uma menina muito especial, né? E uma super artista. E quando a gente assistiu na pré-estreia, a gente chorou muito Uhum. quando o filme acabou. Muito. Acho que eu nem tive tempo de contar isso pro Rô. A gente chorou muito, porque eu tava sentada atrás, mas tava a Isa, a Catiúcia, e elas estavam chorando tanto, e eu tava chorando tanto, porque eu tava tão feliz. E aí eu olhei pra Isa, fui abraçar ela, e aí eu vou chorar de novo. Eu tô aqui me acabando, mas vai dar E certo. aí a Isa fica mais especial pra mim ainda no projeto. Porque ela vira e fala assim pra mim: o Divertidamente um foi o último trabalho meu que a minha mãe viu antes de Uh, falecer. Nossa, quando a Isa me falou isso, eu já tava chorando muito, né? E a gente conheceu a mãe dela e tal. Então eu imagino pra ela o peso disso, a importância disso. E ela cresceu com a Riley, né? Então já é especial. E aí você vai conhecendo os bastidores, fica mais especial ainda. E eu acho que esse projeto, para todo mundo que tá envolvido, tem uma coisa muito de sentimento, uma coisa muito de emoção mesmo. Uhum. É surreal, assim. E o Rô, tudo bem, a Pixar é a Pixar. Mas a responsabilidade de dirigir um projeto Pixar também é muito grande. E o Rô conseguiu fazer isso com maestria, como sempre, né? Eu acho vocês são que esse. generosos. Desculpa. Foi mal, pode falar. Não, eu falei, vocês são generosos demais, Ah, imagina. você que é. Eu acho que esse tipo de projeto, essa entrega que todo mundo teve e o resultado que isso traz, só é uma, uma forma de mostrar para as pessoas a importância e o valor de uma dublagem viva de verdade, feita por pessoas de verdade, que estão ali com seus sentimentos, com suas
memórias, com suas inspirações, né? Tipo, tudo isso faz uma diferença para você se emocionar no final, né? No projeto final, quando você vai no cinema. E eu acho que isso é o nosso objetivo, né? Como artistas. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive um período tão esquisito sobre inteligência artificial e tudo mais, é muito bom a gente lembrar que por trás disso tudo há sempre uma história. A história da filha do Rodrigo, a história da mãe da Isa e todas essas histórias juntas, junto com a vivência da gente, com a técnica, com tudo que a gente aprendeu durante esse tempo todo, é o que traz esse resultado que emociona todo mundo, né? Sim. Até Sim. porque é sempre, pelo menos pra mim, assim, eu tô na dublagem faz 20 anos. E eu já fiz projetos incríveis, inclusive com o Rô. Mas tem aquela coisa do sonho pra gente, né? De, meu, ser um personagem importante, relevante na Pixar. Pra gente também tem esse lugar de sonho, de realização. O Rô acompanhou de perto, assim, o meu processo. Eu tava. E ele me trollou, porque quando eu fiz o teste, a gente não sabia, né? O resultado ele não chega rápido. E a gente foi gravar o trailer, né? Porque o trailer, às vezes, muitas vezes é gravado antes de sair o resultado do teste. Por isso que muitas vezes o trailer tem uma voz, o filme tem outra. E eu fui gravar o trailer assim, né? E aí, será? E aí eu cheguei no estúdio e falei, e aí, Rô, já tem o resultado? Ele, não, Gabi, eu não acredito que eu vou gravar o trailer sem saber o resultado. Não, mas vamos lá. E aí eu tinha mais uma produção agendada. Ele falou, não, vamos começar pela outra produção. Gravei a outra produção. Fui gravar o trailer, terminei o trailer assim, né? Aí eu lembro que eu fiz assim, ai, Deus, eu queria tanto pegar esse teste. Bem inveja. Aí o Rô abre o talkback e faz assim, parabéns, você passou. Eu, que? Tipo, foi um surto. Eu Chorei não quando cheguei lembrava. em casa. Ele faz essas coisas. É, No Segredos Mágicos, foi um projeto que o Rodrigo dirigiu, foi o primeiro casal gay da Disney em animação. E ele é muito importante. É um projeto, tipo, para nossa comunidade, né? Principalmente na Disney, ainda que não tem ainda tanta visibilidade nesse aspecto, para nossa comunidade isso tem um peso enorme. Eu fui gravar, né? Tipo, eu não sabia de nada, fui gravar um projeto. Isso aqui, a gente até ganhou, ó, o quadrinho. Ah, Que sim. legal! O Lucas faz esse personagem aqui e eu faço, que é o Greg. É lindo, é lindo. E esse tem um momento também específico nessa que é aquela frase da mãe, que toda vez que eu assisto, eu choro. Toda vez que eu assisto, eu choro. E quando eu fui gravar isso, eu cheguei sem saber direito também, a gente nunca sabe direito o que vai fazer. E aí ele falou: você vai fazer os Segredos Mágicos. Aí eu já fiquei feliz da vida. E aí ele falou. Aí eu fui gravando, aí daqui a pouco ele abre o namorado dele pra ele ouvir. E quando ele abriu, quem fez a voz do namorado foi o meu namorado, o Lucas. E aí eu fiquei, não acredito! E aí, enfim, ainda bem que foi do meio pro fim que ele falou isso, porque se fosse no início Não eu já ia aguento. ficar emocionado lá de trás. E essa produção, ela também é da Pixar e também é Uhum. linda, e eu acho que vale a pena todo mundo dar um play, tá no Disney Plus. É um trabalho maravilhoso. E aí ele faz isso, ele trola a gente, aí ele fala de generosidade, olha a generosidade desse cara também, né? E a sensibilidade dele. Gente, olha, eu tô muito feliz de ter conversado com vocês. Nosso tempo tá acabando, assim, falta 3 minutos. Mas eu queria muito elogiar, acho que a gente tá. O Fernando falou muito bem sobre a dublagem viva. Eu tô aqui com dubladores, trabalho com isso praticamente sempre, né? Rodrigo, já agradeço. Nossa, eu falo, foi Deus que eu encontrei você lá aquele dia, porque eu acho que fica muito rico a conversa, né? De quem participou de tudo. Até. Eu conversei com a Tata Werneck, ela falou pra mim que ela queria muito fazer esse filme, porque ela queria que a filha dela soubesse como que era o trabalho dela. Então, eu acho que isso foi muito especial para todo mundo que participou do projeto. Toda vez que eu for indicar alguma coisa, eu vou indicar Divertidamente 2. Eu ainda não parei de falar desse filme até eu ficar saturada, mas vai ser um pouquinho difícil. Então, obrigada mesmo por vocês aceitarem essa conversa. E é isso. ah, obrigada a Obrigado, eu você, agradeço o querida. convite. Eu queria só lembrar também que
estamos nós aqui falando sobre o filme e tal, e falamos de algumas emoções, mas tantos outros profissionais envolvidos, dubladores e outras emoções também, Star Talents, não Star Talents, maravilhosos, todo mundo com a sua pitada, a parte técnica, a produção do estúdio, do A a Z, todo mundo colabora de uma maneira que consiga trazer o resultado que a gente conseguiu. Obrigada. Eu vou parar a gravação. Gente.